Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lara, tenho 18 anos e atualmente faço faculdade de engenharia de software na UFC. Hoje eu vim contar pra vocês como é que foi a experiência do meu primeiro semestre, se eu gostei, se eu achei difícil, as matérias que eu tive mais dificuldade. Então, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Se vocês cogitarem a ideia de fazer engenharia de software ou têm interesse, pode colocar aqui também nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber. E eu vou começar a falar das matérias, das cadeiras, de acordo com a minha primeira semana de aula. Então, tipo, a primeira matéria que eu tive, assim, no primeiro dia, assim, logo que eu cheguei, foi Ética, Direito e Legislação. Uma matéria bem legal, na verdade. Era uma coisa totalmente teórica. A gente não viu nada de cálculo e nem nada. A gente só viu, literalmente, Ética, Direito e Legislação. Então, lá a gente viu processo de tomar decisão ética, noção de certo e errado. A gente também viu a parte de desenvolvimento moral, né? Que tem uma escala de desenvolvimento moral, tipo, quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto. Achei bem interessante essa parte. E no final da cadeira, a gente foi dividido, assim, em alguns grupos e a gente tinha um caso, né, de alguma coisa, uma situação, e a gente tinha que tomar uma decisão ética. Então, a gente tinha que dar duas soluções extremas e uma solução intermediária. Era bem interessante, porque assim, as extremas sempre eram uma oposta da outra, e a intermediária era aquela que a gente, na maioria das vezes, concordava ali, né, que era um trabalho feito em grupo. E foi bem legal, porque ali promoveu ali uma discussão, né? A gente compartilhava várias coisas, as nossas opiniões, então foi uma cadeira bem interessante. Bom, gente, a segunda cadeira que eu tive foi a cadeira de Introdução à Computação e à Engenharia de Software. Foi uma cadeira bem interessante, na verdade, foi o bem básico mesmo da computação. A gente viu, por exemplo, representação de números binários, conversão de base decimal para base binária e das outras bases para a base decimal, né, a base hexadecimal, octal. Então, foi bem legal ver isso na prática. Eu tinha visto bem por cima isso no ensino médio e foi legal ver isso na prática. A gente também aprendeu sobre circuito e portões lógicos, né, que também é bem interessante, que é baseado em lógica, né, que é uma coisa que eu vou falar mais à frente na cadeira de matemática básica. E na parte de introdução à engenharia, né, de software dita, a gente viu metodologia ágil, Kanban, Scrum, então essa foi bem tranquila. Essa parte para mim foi a mais tranquila. A da de computação ainda pegou um pouquinho ali, porque até que você entenda ali um pouquinho de portões lógicos e circuito, e você começa a fazer, dar ali uma embolada na tua cabeça, mas você entende, uma hora você entende. E a parte de introdução à computação foi bem legal. No fim a gente fez um trabalho, tipo, a professora da gente, ela dividiu vários grupos e a gente fez um trabalho baseado em algum tema que ela deu, então foi bem legal. A gente aprendeu muita coisa também, a gente fez um trabalho lá, foi bem legal. Mas ela também foi tranquila, foi uma cadeira assim, linda. A terceira cadeira que eu tive na ordem foi a cadeira de Fundamentos da Programação, que é a mais importante assim para as outras cadeiras, né, para os outros períodos. E essa cadeira, gente, eu tinha ela 3 vezes na semana. E era uma cadeira, assim, ela é muito legal, só que chega um ponto, vocês vão entender. Eu vou ter que ler aqui os conteúdos que a gente aprendeu, porque realmente foi muita coisa. A gente realmente aprende a programar. Quem nunca programou na vida, até quem já tem uma noção muito boa, todo mundo passou por essa cadeira. Na faculdade, né, a minha faculdade, a gente faz em C, né, a primeira linguagem de programação que todo mundo vê. E eu vou falar aqui um pouco pra vocês o que foi que eu tive. Vou até ler aqui no meu papel. A gente teve introdução ao que é um algoritmo e a linguagem C, só seleção if else, operadores lógicos, laços de repetição, então for e while, vetor, matriz, função, string, struct, função recursiva, alocação dinâmica. Foi uma matéria assim ótima. E era bem legal o funcionamento dela. A gente
aprendia o assunto e o professor liberava questões, né? E a gente respondia, ele corrigia algumas, né? Se você tivesse uma dúvida muito forte, ele ia lá e te respondia, te corrigia. Foi uma matéria bem legal. A gente teve 3 provas dela, era prova, tipo, realmente codar, ele te dava ali uma situação, você tinha que codar aquilo ali. Foi uma matéria muito legal, sério. Ela deu muito trabalho no final, porque no final começou a apertar umas coisas, mas de resto foi maravilhosa. Aprendi muita coisa, tipo, muita coisa mesmo que eu não tinha base nenhuma. E foi legal também pra equilibrar todo mundo, deixar todo mundo ali no mesmo nível, ver ali, também até quem não sabia pedir ajuda pra quem sabia mais. E foi uma cadeira muito legal, muito legal mesmo. A terceira cadeira que eu tive foi a cadeira de matemática básica. E realmente, gente, é matemática básica, assim, tipo, básico do básico do básico. A gente passou bastante tempo em lógica, porque era uma coisa que a gente precisava pra gente poder fazer, por exemplo, circuito e portões lógicos. Também para fazer também, obviamente, em FUP, né, da mesma programação, ela era super importante. Então essa cadeira, basicamente, a gente viu os fundamentos da matemática elementar, lógica, conectivo, regra de inferência, conjunto e operações com conjuntos e um pouquinho só de análise combinatória. Tipo assim, acho que não foi nem 2 aulas de análise combinatória. E foi uma matéria legal, gente, não foi uma matéria ruim, não. Eu odeio matemática, eu não gosto de matemática. Não que eu odeio, mas eu não gosto muito. Foi um dos motivos pelo qual eu escolhi o curso, porque era o curso que tinha menos matemática entre todos os outros cursos de TI. Se vocês quiserem depois eu posso até falar sobre isso aqui. Mas foi um curso que principalmente pegou minha atenção porque era voltado para tecnologia e tinha pouca matemática. Então só de não ter cálculo e pré-cálculo já acalmou meu coração. A próxima na lista, né, foi interação humano-computador. Ela teve muita coisa. Essa aqui era mais assim de design também, pra gente ter uma noçãozinha de design. Então vamos lá. Interface, modelo mental e modelo conceitual. Falácia lógica, a gente viu ali um pouquinho de falácia lógica também. Os conceitos básicos, né, de interação humano-computador, de design, essas coisas. A gente viu também processo de design, a identificação de necessidades. A partir dessa parte não, né? A partir daí, a gente começou a fazer um trabalho, né, de identificação das necessidades. Foi um trabalho de pesquisa, foi bem legal. A gente fez um formulário de um assunto lá, um assunto X, e a gente recolheu a opinião das pessoas sobre isso. Aí depois, a gente também teve uma teoria de perfil e persona, que foi importante para outra prática que a gente teve, porque depois dessa prática da identificação das necessidades, a gente tinha que montar um perfil de usuário e a gente tinha que criar 2 personas para cada um desses perfis. Então foi um conceito bem legal da gente ver, tipo, dar realmente uma cara pro problema. Foi uma cadeira bem interessante mesmo, eu gostei bastante. A gente também a gente aprendeu um pouco sobre design system, sobre prototipação. A gente usou o Figma para prototipação. Então assim, gente, se teu computador não aguentar uns trancos, você vai dar ali uma belíssima travada no Figma, gente. Sério, é muito pesado aquele aplicativo. Eu usava, antes de comprar esse computador aqui, eu usava um outro computador, gente, nem abria. Sério, nem abria. Não adiantava eu tentar, não ia abrir. Então já fica aí o meu conselho. Se seu computador for muito velhinho, vai dar BO. Você vai ter que ir ali numa lan house, alguma coisa ali, pra resolver o BO. Porque senão o Figma não roda. A gente também aprendeu sobre o método 365. A gente também aprendeu um pouco sobre planejamento de avaliação. E a gente aprendeu também sobre as heurísticas de Nielsen, que é bem legal, que é pra você avaliar um sistema. Foi bem interessante, foi o último trabalho que a gente fez. O da prototipação foi bem legal, gente, agora que eu me lembrei. E era bem legal, a gente fez um protótipo de uma solução pro problema que a gente achou lá na identificação das necessidades. Então ficou lindo, gente, sério, eu fiquei orgulhosa daquele protótipo, ficou lindo, lindo, lindo. E o que mais? Ah, sim, as heurísticas de Nielsen, que eu tava falando. As heurísticas de Nielsen, tem lá as 10, a gente leu lá e a gente começou a avaliar outro projeto de outro grupo, né, outro projeto que eles fizeram, e a gente foi
classificando os erros de Nielsen enquanto a gente olhava. Esse botão aqui não funciona, não tem botão de fechar, isso aqui tá ambíguo. Então a gente basicamente fez isso, a gente deu uma de avaliador e a gente foi vendo os problemas e classificando os problemas de acordo com as heurísticas de Nielsen. E no fim, assim, tipo, nos últimos dias de aula, a gente estudou um pouco sobre acessibilidade, gente, o que é muito importante. E eu não tinha percebido isso até eu estudar acessibilidade, né? Que não é um tema que a gente pensa assim muito, né? Bom, pra fechar, o que eu tenho a dizer desse período é que ele foi um período muito bom. Eu não tive tanta dificuldade, mas foi um período, assim, bem trabalhoso, porque obviamente teve muito trabalho, né? Às vezes, de vez em quando, você tava assim de boa, tem que resolver o problema aqui, deu um problema aqui, tem que resolver. Então, foi um período, assim, corrido, mas foi um período bem interessante. Eu vou deixar pra vocês aqui também, se eu conseguir, as minhas notas do período, né? E eu queria que vocês tomassem com base o que eu tô falando com uma pessoa que realmente não tinha nenhuma experiência de programação. Eu nem sabia o que era programação até ano passado, na verdade até o mês de fevereiro desse ano, eu nem sabia o que era uma linguagem de programação, nem isso eu sabia, gente. Então, toda a minha opinião aqui é baseada nisso, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, como é que eu me embolei aqui, pode deixar aí nos comentários que eu respondo de boa. E é isso, gente. Obrigada.